recreação, eu me chamo René do Vale e eu tô aqui para te ajudar com a sua presença digital e assim faturar muito mais com o seu trabalho, com a sua recreação. E hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes que te deixam mais criativos, beleza? Essas 5 atitudes eu aplico no meu dia a dia, aplico na minha recreação, aplico no meu trabalho, na minha presença digital. Isso tem me ajudado bastante, tem convertido bastante criatividade para mim, beleza? O primeiro ponto para você ser mais criativo, é de praxe, acho que todo mundo já tem falado sobre isso, que é leia mais. Você tem que ler mais, você tem que ter acesso a conteúdos que normalmente você não tinha, você tem que ler mais sobre a sua área de atuação. É muito importante que você, profissional de recreação, que você leia coisas específicas da sua área, que você se intere, que fique por dentro do que está acontecendo, principalmente na parte teórica. Muitas vezes a gente quer muito a prática, a gente quer muito o conteúdo, aquela atividade, aquela ação prática, mas é muito importante que a gente se embase também, que a gente conheça as teorias, conheça os métodos a fundo e não somente métodos de recreação, não somente métodos de lazer, mas áreas transversais que nos ajudam a ser um profissional mais completo, que nos ajudam a desempenhar um melhor papel como profissional de recreação. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Leia mais. Qualquer coisa que você vai precisar na internet vai aparecer lá. A primeira atitude para ser mais criativo é ler. E a segunda é justamente o tema que eu coloquei aqui em cima, que é burle o algoritmo da vida. O que é burlar o algoritmo? Aqui no Instagram, como que funciona o Instagram? Se eu pesquiso uma vez sobre hashtag recreação, ou que eu gosto muito de Fórmula 1, então eu vou pesquisar sobre Fórmula 1. Então eu vou começar a ver alguns vídeos de Reels, um IGTV, vou ver alguns perfis que falam de Fórmula 1. Então o Instagram vai entender, não só o Instagram, mas também o TikTok, o Facebook, deixa eu ver o Twitter. Ele vai ver que eu gosto daquele conteúdo e ele vai começar a me entregar cada vez mais aquele conteúdo. Então, para me burlar o algoritmo do Instagram, eu tenho que consumir um outro tipo de conteúdo. Por exemplo, eu vejo muito Fórmula 1 em recreação. Então, se for ver na minha aba de explorar, tem muito sobre isso. E para eu burlar esse algoritmo, para eu ver coisas diferentes que fuja da minha bolha social e da minha bolha de conhecimento, eu vou pesquisar sobre recreação. Vou pesquisar sobre cozinhar, culinária. Vou falar pesquisar sobre culinária. O algoritmo ele não vai entender por que você está pesquisando sobre culinária. Você nunca pesquisou, então vai aparecer coisas muito relevantes para mim, coisas muito novas. Vai sair um pouquinho do que eu já faço, do que eu já vejo. Então isso é burlar o algoritmo. Então o algoritmo vai começar a entregar coisas novas para mim. Eu vou começar a ver coisas novas. E para eu burlar o algoritmo da vida, que é o tema central aqui para a gente ser mais criativo, eu tenho que fazer coisas diferentes no meu dia a dia. Um exemplo muito claro é fazer um caminho diferente para ir para o trabalho, fazer um caminho diferente para voltar para casa, fazer um caminho diferente até para ir para a padaria. Muitas vezes eu vou para a padaria sempre do mesmo lado da rua. Que tal você atravessar a rua e ir por um caminho diferente? Ir para o outro lado da rua. E assim você vai ter acesso a coisas que você não tinha daquele outro lado. Pode ser coisas simples, são atitudes simples, mas que mudam muito a sua forma de ver a vida, a sua forma de ver as coisas do dia a dia, a sua prática. E isso expande a sua criatividade, te torna uma pessoa muito mais criativa. Então esse é um exemplo muito básico. Quando eu estou voltando muitas vezes você vai de Uber para o trabalho, vai de Uber para algum parque, vai para um parque diferente, visita um shopping que você nunca visitou, ou entra numa loja de um shopping que você nunca entraria. Entra naquela loja e fala, eu não vou comprar nada nessa loja, mas entra, às vezes tem algo legal lá dentro, você vai conhecer novas coisas, isso te torna mais criativo. Às vezes, quem nunca entrou nessas lojinhas de R$1, de R$1,99, essas lojinhas de variedades, e começa a ver um monte de coisa que você nem sabia que existia. Um monte de bugigangazinha, você vai ver, nossa, mas para que serve isso aqui? Você vai olhando, vai vendo, e aquilo para você não serve para nada na prática, mas aquilo te agrega em conhecimento, em perspectiva de vida, em perspectiva de novas coisas. Isso ajuda na sua prática, isso é burlar o algoritmo da sua vida. Então, sempre pesquise por coisas novas. E dentro das redes sociais é importantíssimo você conhecer novos perfis, que a gente é acostumado, a gente sempre recebe os mesmos perfis nas nossas redes sociais.
sempre são os mesmos amigos, são os mesmos seguidores, são sempre as mesmas pessoas. Tente fazer algo diferente, pesquise por coisas novas, por pessoas diferentes, por temas diferentes. Isso vai burlar bastante o algoritmo, vai burlar bastante a sua cabeça também, vai dar uma reviravolta ali e você vai ter acesso a coisas diferentes. Isso vai te ajudar muito na sua criatividade. Pesquise coisas novas. Uma coisa que ajuda bastante a criatividade é tentar ler uma nova língua. Pega o espanhol, que se você não sabe inglês, não sabe italiano, sei lá, francês, pega o espanhol que é um pouquinho mais próximo e tenta ler um texto. Siga pessoas que falam outra língua, isso é muito importante também, te ajuda bastante. Não que você precise falar, hoje é importante você falar outra língua, mas não que você queira falar outra língua, mas você ter acesso a outros tipos de conteúdo, pesquisar, por exemplo, sobre recreação de uma pessoa que fala espanhol é uma perspectiva totalmente diferente. Pesquisar recreação para uma pessoa que fala inglês é uma outra perspectiva, é um outro cenário. Eles vão trazer novas experiências, vão trazer até insights, até ideias para você aplicar nas suas redes sociais. O nosso foco aqui é faturar com rede social, é faturar com a nossa presença digital, é burlar o algoritmo da vida. Então, pesquise novas coisas nas redes sociais, na internet, entre em sites. A gente não está acostumado a acessar muitos dos sites hoje em dia, mas tem muito site muito legal, muito bacana, que te entrega muito conteúdo rico. Eu tenho um site que é educaçãoludica.com.br. Lá tem muito conteúdo sobre recreação, sobre lazer, sobre educação, que tenho certeza que pode te ajudar muito. E também uma coisa muito boa é você ouvir podcasts, ouça podcasts diferentes. Ah, mas eu não gostei muito do podcast, não consigo consumir isso só ouvindo. Vai no YouTube, tem milhares, centenas de milhares de podcasts, conteúdos diferentes que podem te ajudar. E com certeza tem um podcast sobre recreação que te ajuda bastante. E o nosso terceiro ponto aqui do burle o algoritmo da vida para se tornar mais criativo é: durma bem. Isso também é de praxe, a gente tem que dormir bem. Ah, mas eu produzo muito, eu não consigo dormir muito. A questão não é dormir muito ou dormir pouco, é dormir bem. Eu só consigo dormir 3 horinhas por noite, 5 horas, 8 horas. Beleza, durma o tanto que for suficiente para você, mas durma. É importante dar um tempo para sua cabeça, é importante descansar. É muito importante a gente ter esse tempo para poder parar, descansar e as ideias que a gente está estudando se assentarem na nossa cabeça, no nosso cérebro, e assim no dia seguinte a gente chegar muito mais animado e revigorado para poder trabalhar, para poder empregar, tá bom? Então, primeiro ponto é: leia mais. Segundo ponto, pule o algoritmo das redes sociais, principalmente, e o algoritmo da vida. E o terceiro ponto é: durma bem. A gente tem que dormir bem, não tem o que fazer. Se você dorme mal várias noites seguidas, você começa a perder a sua criatividade, começa a sobrecarregar a sua mente, a sua cabeça, e assim você não vai conseguir ser mais criativo, que é o nosso foco nessa live, tá bom? E o quarto ponto é: pratique exercícios físicos e mentais. É muito importante a gente praticar atividade física, que já está dado aí. Só que também é muito importante praticar atividades mentais. Como que eu pratico a atividade mental? Joga um jogo de xadrez, jogue um jogo de monta-monta, um quebra-cabeça, um jogo de baralho. Jogue alguma coisa que vai estimular a sua cabeça, que você não está acostumado a fazer aquilo. Jogue Uno. Uno é muito legal você jogar Uno. Se você tem criança em casa ou alguém mais para jogar com você, jogue um baralho, jogue um Uno, jogue dominó. Isso é uma atividade física mental, isso é uma atividade mental muito importante, tá bom? Então a gente tem que sempre trabalhar no nosso cérebro com coisas diferentes, com jogos, com coisas quebra-cabeças, com quizzes. Tem quizzes incríveis, sudoku, caça-palavras, enfim, são coisas tão simples, mas muito práticas para explorar a sua criatividade, beleza? O outro ponto importante de atividade é fazer atividade física mesmo. Vai correr, vai fazer caminhada, vai pedalar, né? Não sei onde você mora, mas talvez tenha aquelas bicicletas do Itaú para você poder alugar se você não tem uma bicicleta. Tem, às vezes, alguns lugares tem patinete, então pega um patinete, vai andar um pouquinho, vai andar à noite. Ah, mas está muito frio de noite ou está muito quente de dia. Enfim, ache um horário que você consiga pelo menos 30 minutinhos por dia. É dado que você ter 30 minutos de exercícios por dia libera dopamina, e isso libera endorfina e relaxa o seu corpo, deixa você com um estado de êxtase, de relaxamento. Então quando você for dormir, você já vai dormir muito melhor. Aí já atrelou
uma dica a outra. Durma bem, mas durma praticando atividade física. Isso é muito importante. Você está num dia estressado, vai fazer uma caminhada, vai fazer qualquer coisa, sabe? Põe uma roupa confortável, tira suas roupas pesadas do dia, tome o banho, vá caminhar, vai só conhecer o seu bairro, vai ver coisas que você ainda não tinha visto. Se dê o prazer, se dê o luxo de fazer alguma coisa diferente numa segunda-feira, fazer alguma coisa diferente numa terça-feira. Isso ajuda bastante a liberar a sua criatividade, tá bom? Esse é o quarto ponto. E o quinto ponto é pratique o ócio. Praticar o ócio é muito importante. Muitas vezes a gente não pratica. E o que é praticar o ócio? Praticar o ócio é não fazer nada. Simplesmente eu estou tranquilo. Se hoje eu ficar em casa, num sábado à tarde, ou num domingo à noite, numa segunda-feira à noite, sem fazer nada, eu vou ficar aí tudo bem, não tem problema. Isso não é procrastinar. Procrastinar é quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você não quer fazer aquilo, você fica postergando fazer aquilo. O ócio é diferente. O ócio é quando a gente se dá um tempo para nós mesmos, para não fazer nada, para relaxar. Eu, por exemplo, moro muito próximo da praia, então eu posso, no meu momento de ócio, ir lá, ficar sentado olhando para o mar sem fazer nada, só pensando, olhando para o mar, admirando, vendo as coisas, vendo a paisagem. Tá? Então isso é muito importante. Muita gente pratica o ócio sentando na varanda de casa, abrindo um vinho, uma cerveja, bebendo alguma coisa, um chocolate quente, para quem mora em lugares mais frios, né? E ficar só ali de bobeira naquele tempo. Isso é muito importante, tá bom? Então pratique o ócio. O ócio é importantíssimo para a nossa vida, é importantíssimo para a gente relaxar e nossa cabeça ficar liberada, ficar mais leve, tá bom? E se você que está aqui assistindo agora ao vivo ou depois que está gravado, se está fazendo sentido para você, manda um joinha. Faz sentido essas 5 dicas, faz sentido isso que você está falando e principalmente o que você emprega na sua vida desses 5 pontos, que são ler mais, burlar o algoritmo da vida, ver coisas diferentes, Instagrams diferentes, dormir bem. Você tem que dormir bem, não importa quanto é o seu tempo de descanso, não importa se é 8 horas por noite, se são 2 horas por noite, você tem que dormir bem. Quarto, praticar atividades físicas e mentais. Isso é muito importante, você praticar atividade física ou uma atividade mental. Isso aguça a nossa criatividade. E quinto, é praticar o ócio. Acredito que o ócio seja o ponto mais difícil da gente praticar. Nesse mundo que nós vivemos de muita cobrança, tudo é para ontem, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente tem que produzir, a gente não se dá o tempo, a gente acha que está perdendo tempo em não fazer nada, a gente acha que está perdendo tempo em ficar assistindo uma série na Netflix, a gente acha que está perdendo tempo se eu ficar só tomando sorvete olhando para o céu, sabe? A gente acha que estar de bobeira, mas estar de bobeira é muito importante. Estar de bobeira faz parte da vida, e estar de bobeira ajuda a sua criatividade. Quem nunca ficou tão dentro de um projeto, tão encabeçado ali, parado e concentrado, que o negócio não fluía mais. Não fluía, você estava ali horas, o negócio não caminhava, não saía do lugar. Aí você parava, deixava na gaveta ali, esperava esfriar aquilo, e daí dava 1, 2 dias, aí daqui 2 dias você voltava para aquele mesmo projeto, aquela mesma atividade, e o negócio caminhava, a coisa saía. E você conseguia fazer coisas maravilhosas e falar, meu, como que eu não pensei nisso antes? Não pensou porque a gente estava muito encucado em fazer aquilo, resolver aquilo, quando não precisa disso. As coisas têm que ser um pouco mais leves, têm que ser mais tranquilas, tá bom? Então, dê o seu tempo para tudo, tudo tem o seu tempo, então aproveite. E lá no começo do vídeo eu falei o seguinte, que esses 5 pontos, eles se entrelaçam, eles casam e se encontram em um ponto muito importante e muito específico, que para mim e para você que é profissional de recreação que está assistindo esse vídeo faz muito sentido, que todos eles são momentos de lazer. Todos esses pontos que eu disse, eles são momentos de lazer, eles são momentos que contribuem para o seu lazer, não só são momentos que contribuem para o seu lazer e de bônus contribuem para a sua vida profissional, contribuem para você se tornar um profissional melhor. Que esse é o meu foco, é que você aqui se torne um profissional melhor, um profissional de recreação mais capacitado, mais qualificado e que a sua presença nas redes sociais seja a melhor possível, tá bom? Então, o ler mais, o burlar o algoritmo da vida, fazer exercícios, dormir bem e praticar o ócio são momentos de lazer que nós precisamos.
O lazer é preciso, todo ser humano, independente se ele tem 8 meses, igual a minha filha tem 8 meses, se ele tem 70, 80 anos, ele precisa de momentos de lazer. Ele precisa desses momentos. E esses momentos de lazer é que surgem as melhores ideias, surgem as melhores momentos criativos pra gente. Então, se permita ter lazer, viver esse lazer, tá bom? Seja o lazer físico, mental, seja o lazer digital também, lazeres digitais existem vários, jogar videogame. Pô, vira e mexe, eu ligo aqui o videogame um domingo à noite, fico jogando um videogame, corrida, Fórmula 1 com a minha filha, fazendo alguma coisa diferente. Né? São momentos de lazer que fazem toda a diferença. Fico jogando uma carta com a minha filha, jogando Uno, enfim, vai caminhar na praia, vai caminhar no shopping, vai caminhar no parque, mas o lazer é fundamental na vida do ser humano. Então, para você burlar o algoritmo da sua vida, você tem que se permitir, você tem que ter os seus momentos de lazer, seus momentos de prazer, você tem que ler mais, ou seja, ler coisas específicas da sua área, estudar. Se você quer ser o melhor profissional, tem que estudar, estude coisas da sua área, tá? Fique por dentro do que está acontecendo, pesquise novos perfis, jogue mais, compre jogos de tabuleiro e jogue em casa com a sua família ou com os amigos, né? Tenha momentos de não fazer nada, de ócio, fique de boa em casa, assistindo uma Netflix ou vai no cinema ver um filme, isso é muito importante, beleza? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a você burlar o algoritmo da sua vida, que tenha te ajudado nesses 5 pontos, que te torne mais criativo, que você aplique isso no dia a dia, que você aplique isso na sua vida, isso tenha te ajudado. Se te ajudou, se você vai aplicar alguma coisa, deixa aqui embaixo também um comentário para a gente saber se está te ajudando. Compartilha com alguém que pode se beneficiar muito desse conteúdo. Muito obrigado por você estar aqui e abraços lúdicos. Até a próxima!